Amigas e amigos, irmãs, irmãos em ideal, ainda não sei que dimensão vai tomar a divulgação dessa mensagem. Nós estamos agora no percurso de transição entre nossa residência provisória aqui nos Estados Unidos, o que fazemos anualmente, em Brewster, no estado de Nova York, para Bethel, Connecticut, onde fica o núcleo central da nossa organização aqui nos Estados Unidos, que também fica dentro da região metropolitana de Nova York. Nesse ínterim, o Espírito Eugênio Aspásia me solicitou que fizesse um registro em áudio de uma reflexão, aproveitando o trânsito de forma construtiva, pediu que nós fizéssemos um registro em áudio de um assunto de extrema importância. Recentemente, em regime de psicofonia, ou seja, de fala mediúnica, Eugênio Aspásia se dirigiu a uma senhora jovem aqui de nosso grupo aqui nos Estados Unidos, e mais 2 pessoas aqui, na sexta-feira próxima passada. No sábado seguinte, falou com 3 pessoas do núcleo de Aracaju. Como sempre, com aquela forma característica de trazer assuntos que todo mundo desconhecia. O esposo, por exemplo, dessa moça veio nos procurar pasmo, porque Eugênio tratou de várias questões que ele mesmo não conhecia, de que ele não tinha ouvido desabafo nenhum. Ainda em estado de transe, quando nós subimos ao piso superior, porque ficamos no subterrâneo de um prédio bem interessante, dá-nos uma sensação agradável de um bunker, debaixo de uma proteção especial da espiritualidade do bem, assim que intuo. Quando subimos ao piso superior, desculpe o pleonasmo, ela deu continuidade, pedindo-me que falasse de outros assuntos que ainda não tinham sido falados durante a psicofonia. Mas um ponto que foi falado com essa senhora foi necessário ser tangenciado com mais 2 pessoas. Então, eu peço desculpas, fazendo parênteses aqui, a esse ruído de fundo, que nós estamos em trânsito terrestre, né? E Delano Moté, que é diretor assistente da nossa instituição, conduz o veículo e está comigo e Wagner, meu esposo, nesse período mais longo nos Estados Unidos, que foi estendido de 1 mês para 2 meses, por razões, a maior parte delas, sigilosas, depois dessa decisão da Organização Mundial de Saúde de suspender o grande CSW, o 64, por razão de precaução em termos de saúde pública, por um eventual potencial pandemia com o coronavírus. Bem, o fato é que eles 2 estão comigo nesses 2 meses, um grupo de pessoas de aproximadamente 70, ficamos muito próximos. O último número parece que foi 68 ou 69 pessoas, podemos até ter fechado 70, não sei, que vem de outros núcleos, para fazermos uma atividade diferenciada, já não dentro do CSW, que foi cancelado praticamente. Vou fazer alguma coisa simbólica no dia 9 de março, e estaremos aqui em nosso núcleo, na região metropolitana de Nova York, fazendo um evento de ação de graças, que também já estava pré-programado desde o Brasil, desde nossa saída do Brasil, acontecer nesse período, em virtude de Maria Santíssima, nesse período, Maria Cristo, no ano passado, nos haver prometido fazer morada nas casas de nossos corações. Isso nos informado por Eugênio Aspásia. Eu vou fazer uma breve pausa. Eu sei que vocês não devem ter percebido, mas a não ser uma repentina ou brusca mudança de fundo musical, porque eu precisei tirar um paletó excessivo aqui, porque os veículos e as casas têm aquecimento, né? Diferentemente do frio do Brasil, em que as pessoas não são protegidas como aqui. Bem, só no trânsito, na saída dos prédios das casas para os carros, que as pessoas realmente passam frio. Bem, como vínhamos falando, esse evento vai acontecer, nosso evento internacional, e vai ser um evento de ação de graças a Maria Cristo. Mas qual era o assunto? Que era exatamente nesse âmbito mais amplo, que falávamos com essa senhora e falamos: senhora jovem,
mãe de criancinhas pequenas, e mais 2 outros jovens senhores na casa de 50 anos sobre a mesma temática. É que o processo de descoberta de nossas falhas, que é de extrema importância para que possamos corrigi-las, de perceber quais são os nossos flancos de batalha mais abertos, não resguardados, para que possamos então levantar as barricadas e nos proteger. A descoberta de nossos pontos a desenvolver, isso é sinal de lucidez, não só de humildade, de maturidade psicológica, porque então nós temos, ao nos perceber onde há problemas, nos tornar vetores de solução das questões de nossas vidas. Isso é de fundamental importância, indiscutível, embora muitas pessoas sejam viciadas a julgar que a autoestima é fazer-se autoelogios, não admitir críticas externas. Isso é estupidez, isso é desconexão com a realidade, isso é autoilusão. Embora muita gente tenha o vício de julgar que não pode ouvir críticas, não pode ver defeitos em si, essas pessoas ficam fracas, ficam vulneráveis, ficam manipuláveis, porque outras pessoas veem seus defeitos e usam esses defeitos a favor dos seus interesses delas, que manipulam as pessoas que mantêm suas fraquezas inconscientes de si, ou inconscientes de suas fraquezas. Então, sim, esse ponto de reconhecermos nossas falhas, reconhecermos-nos seres pecaminosos, com limitações, com fraquezas, isso é essencial. Mas ficarmos com o foco nesse ponto tão só é muito prejudicial também. É uma etapa importante para que nós façamos a tomada de consciência no nível mais alto de percepção, para que então mapeemos o terreno, reconheçamos quais são as questões a serem resolvidas e a partir daí desenvolvamos um planejamento estratégico de melhoria interna, psicologicamente falando, externa, melhoria externa no sentido de condutas diversas. Eu sei que alguns autores não distinguem o psicológico do interno para o externo, mas é porque existem mudanças que fazemos internamente e não são muito perceptíveis em nossa conduta, e outras no nosso comportamento são imediatamente reveladas essas modificações. Então, existem mudanças de atitude e existem mudanças na nossa ação externa. E nós devemos, ao fazer esse trabalho de reconhecimento de limitações, também nos lembrar de observar nossos focos positivos, observar e focar esses focos positivos, de observarmos nosso potencial melhoria. Para nós que compomos nossa organização Movimento, por exemplo, nós podemos dizer: sou discípulo de Eugênio Spazio, Mateus Anacleto, sou um cristão autêntico, sou uma pessoa de bem, ou pelo menos trabalho para o bem, eu tenho tais ou quais qualidades e quero potencializá-las, maximizar o aproveitamento dessas capacidades, quero tornar-me mais aguda na atitude defensiva ou de combate a favor de certas realizações beneméritas levadas a cabo por mim ou colegas no ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, no ambiente familiar mesmo. Então, nunca nos esquecermos de que devemos se enxergar nossos pontos falhos. Seria, repito, estupidez, ignorância e um processo de delusão deliberadamente aplicado contra nós mesmos, nós próprias, não enxergarmos nossos pontos fracos, porque as pessoas veem e nos atacam nos nossos pontos vulneráveis e nos usam através desses pontos vulneráveis. Reconhecer nossos pontos fracos é extremamente importante, mas o segundo é tão importante quanto também vermos quais são os nossos pontos fortes, nossas habilidades e assim investirmos nessas habilidades e gerenciarmos nossas vidas no sentido de nos proteger e reforçar nossas almas nos aspectos fracos que percebamos em nós mesmos, em nós próprias, enquanto também investimos nos aspectos positivos, construtivos, realizadores para o bem que existam em nossas estruturas evolutivas atuais. Lembrando, na linguagem de Paulo de Tarso, combati o bom combate, o combate a favor do bem, porque não combater a favor do bem é quase combater para o mal.
Há muitas pessoas que imaginam que estão trabalhando seus defeitos, combatendo seus defeitos. A psicologia profunda diz que quando combatemos um defeito, nós estamos reforçando esse defeito, estamos focando esse defeito. Não só a psicologia profunda, a neurolinguística fala sobre isso, por exemplo. Em vez de dizer, não quero ser covarde, temos que pensar em ser corajosos. E vamos fazer um planejamento estratégico em termos monitoráveis. Passos objetivos que possamos monitorar. O que significa ler mais? Não é dizer vou ler mais, vou ler de 15 em vez de 15, 30 minutos por dia. Vamos observar quantas vezes caímos ou quantas vezes nos levantamos numa área que julgamos importante fazer isso. Vamos tornar quantificável para que possamos monitorar o quanto estamos melhorando ou não numa área que seja importante. Então, repetindo o ponto fundamental, o raciocínio fundamental nesse campo que consideramos essencial aqui apresentando, em nome dos bons espíritos, sobremaneira Eugênias Paz e Mateus Anacleto, que não combater para o bem, nós não devemos combater um defeito, e sim combater em favor de desenvolver a qualidade correlata a esse defeito. Não combater em favor do bem é quase combater a favor do mal. O combate contra um defeito fixa nossa atenção, nossos potenciais criativos nesse defeito. Então, precisamos às vezes enxergar o defeito, sem dúvida alguma. Agora enxerguei meu ponto fraco. Em que fazer? Percebo, vou ficar contemplando um abismo próximo a mim? Não, eu desvio do abismo no percurso de minha jornada existencial. Percebo que há uma falha na muralha que defende a cidadela da minha alma. Vou lá estabelecer comigo, ou companheiros ou companheiras, como fazer para fechar os flancos naquela muralha, o que esteja deficiente, os buracos que haja na cerca protetora de minha vida. E depois disso, começar a trabalhar em artilharia de defesa, o combate para o bem, a serviço do bem. Imaginemos que um país que só se prepare em termos militares e se esqueça de preparar sua infraestrutura industrial, por exemplo, que mantenha a própria estrutura militar, todo o aspecto cultural, psicológico, a mídia, tudo que favoreça a infraestrutura de combustível, transporte, eletricidade, etc, etc. Nós devemos ficar muito atentas para isso. Combate para o bem, combater o bom combate, focar os pontos positivos. Sou amigo do representante da minha fé, sou realmente um bom pai, uma boa mãe, sou um bom profissional, vou investir mais nisso. Não no sentido de autoelogio. Nós brasileiros e brasileiras temos uma ideia de que isso é autoelogio. Não, reconhecer pontos positivos não é autoelogio. É lucidez. Olha, isso aqui eu sou bom nisso aqui, mas tá pouco, eu quero melhorar. Vamos investir. E não é fechar conclusões e nos taxar que está tudo bem, está tudo resolvido. Não, é nos melhorar nos aspectos que já temos alguma inclinação a perceber que somos bons, em que somos boas. Então, sou um bom amigo do meu representante da minha fé, dos meus guias espirituais, vou melhorar nesse aspecto, naquele outro. Vemos os defeitos, mas vamos focar atenção nas qualidades, nas ações do bem que possamos desenvolver, que possamos transformar em uma atividade perseverante, sistemática e, quanto possível, intensa. Esse áudio vai iniciar a nossa reunião fechada. Nós temos 3 palestras fechadas para o nosso grupo de oração e mediunidade, aqueles núcleos de nossa instituição nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá e na Inglaterra, onde há núcleos com reuniões mediúnicas nossas, mas é possível, vai abrir a reunião fechada. Temos 3 vezes a semana, terças, quintas e sábados, e uma aberta ao grande público, como as amigas e amigos sabem, nos domingos à noite pelo nosso canal YouTube. Mas esse áudio provavelmente deverá ser divulgado mais amplamente e não apenas para o nosso grupo de oração e mediunidade. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, em nome dos espíritos Eugênias Paz e Mateus Anacleto, muito próximos mentalmente a mim, irmão pelos laços do espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.